Eu fui o rebom emocional dela por 8 meses. Quando ela se curou, me descartou como lixo. Eu nunca pensei que estaria aqui, numa conta Trovavai, às 3 da manhã, digitando isso com os dedos trêmulos de raiva e de uma vergonha que parece queimar meu estômago. Eu sempre fui o cara cabeça no lugar. Aquele amigo do grupo que você procura quando precisa de um conselho sensato, não o cara que protagoniza um drama de novela mexicana. Eu não sou o tipo pegador. Nunca fui. Minha vibe sempre foi aquela do cara mais na dele, introvertido seletivo, que prefere construir uma conexão mental antes de pular na cama. Eu levo sentimentos a sério. Talvez a sério demais para a era do Tinder e da descartabilidade líquida. Eu achava que isso era uma virtude. Hoje eu vejo que, nas mãos erradas, essa característica é basicamente um alvo pintado na minha testa dizendo, por favor, me use. Essa é a história de como eu fui metodicamente transformado em um pilar de sustentação para o ego de outra pessoa, apenas para ser demolido quando a obra ficou pronta. Eu 27 anos, designer, financeiramente estável, o clássico cara bonzinho, e eu digo isso com todo o desprezo que o termo carrega hoje em dia. Sofro de síndrome do cavaleiro branco. Ana, renome fictício 25 anos. Carismática, esteticamente o tipo de garota alternativa triste que faz qualquer homem com instinto protetor perder o juízo. Mestra na arte de ser vítima. O encontro inofensivo. Conheci a Ana de um jeito totalmente banal, nada digno de filme. Frequentávamos o mesmo servidor de Discord de uma comunidade de jogos a design, não vou especificar para não me doxar. No começo, era só conversa fiada no chat geral. Memes, discussões sobre builds de jogos, reclamações sobre trabalho. Mas ela tinha um imã. Sabe aquela pessoa que, quando entra na sala, o virtual ou real, muda a atmosfera? Ela digitava como quem estava sempre à beira de um colapso ou de uma euforia. Isso chama a atenção. Um dia, comentei sobre um projeto difícil que eu estava tocando. Ela me mandou uma DM. Ei, vi você falando sobre assunto. Tô passando pela mesma coisa. Posso te pedir uma ajuda? Foi assim que a porta se abriu. Começamos a trocar mensagens técnicas. De repente, as mensagens técnicas viraram piadas internas. As piadas viraram conversas sobre rotina. E, antes que eu percebesse, estávamos conversando todos os dias. Do bom dia ao boa noite. O trauma dumping, uma isca. Aqui foi onde eu deveria ter percebido a red flag, bandeira vermelha, número 1. A Ana não demorou para abrir a caixa de Pandora da vida dela. E, meu Deus, era uma caixa cheia. Ela tinha uma narrativa de vida muito específica, o mundo contra ela. Os ex-namorados? Todos narcisistas, abusivos, traidores. A família? Tóxica e incompreensível. Os amigos? Invejosos. Ela se pintava como uma sobrevivente de uma guerra emocional contínua. Ela tinha aquele jeito quebrado. Sabe quando você vê um animal ferido na beira da estrada e seu primeiro instinto é parar o carro e ajudar? Foi exatamente isso que meu cérebro fez. Eu não consigo confiar em homens, ela me disse numa chamada de voz às 2 da manhã, chorando, cerca de um mês depois que nos conhecemos. Todo mundo sempre me machuca. Eu dou tudo de mim e as pessoas me jogam fora. Eu ouvi aquilo e meu coração apertava. Eu queria provar para ela que nem todo homem era um lixo. Eu queria ser a exceção. A cura. Nota do narrador: rapazes, se vocês ouvirem uma mulher dizendo que todos os ex eram loucos, corram. Se cheira a merda em todo lugar que você pisa, olhe para o seu próprio sapato. Mas eu não sabia disso na época. A construção da dependência. Sem perceber, eu fui promovido. Deixei de ser o colega de internet e virei o suporte emocional 24/7. A dinâmica era viciante. A crise, ela parecia com um problema.
Podia ser uma crise de ansiedade, uma briga com a mãe, ou uma conta atrasada. O socorro, eu parava tudo o que estava fazendo. Saía de reuniões, deixava de jogar com amigos, acordava de madrugada. Eu ouvia, aconselhava, validava os sentimentos dela. A recompensa, quando ela se acalmava, ela me dava a droga. Elogios pesados e ambíguos. Nossa, Op, eu não sei o que faria sem você. Você é a única pessoa que me entende de verdade. Por que eu não te conheci antes? Por que os caras que eu namoro não são como você? Essa última frase? Por que eles não são como você? Isso é criptonita pro ego masculino. Eu me sentia o rei do mundo. Eu pensava, ela está percebendo. Ela está vendo que eu sou o cara certo para ela. É só uma questão de tempo até ela se curar e a gente ficar junto. Eu comecei a viver a vida dela. Os problemas dela eram meus. As vitórias dela eram minhas. Eu comecei a injetar recursos nela. Não só tempo, mas dinheiro. Tô apertada esse mês, meu cartão estourou, ela soltava no meio da conversa, sem pedir diretamente. E eu, o cavaleiro branco otário, não, deixa que eu te ajudo. Me passa o PIX. Depois você vê isso. Ela aceitava com uma relutância teatral, prometendo pagar um soiler, nunca pagou, e dizia que eu era um anjo. A situationship, ou quase namoro. Pelo quarto ou quinto mês, a gente vivia o que eu chamo de namoro sem título. A intimidade emocional era absurda. Sabíamos os medos mais profundos um do outro. Tínhamos apelidos. Havia um flerte constante, uma tensão sexual que ela alimentava e depois recuava. Ela mandava fotos, nada explícito, mas daquele jeito eu acabei de acordar, olha meu look, que você não manda para um simples amigo. Ela fazia planos futuros. Imagina quando a gente se encontrar, vai ser incrível. A gente devia viajar para aquele lugar que você falou. Eu criei cenários inteiros na minha cabeça. Eu via um futuro. Eu estava apaixonado, não de um jeito adolescente, mas de um jeito profundo, ancorado na ideia de que construímos uma base sólida de amizade e confiança. Eu cancelei compromissos reais para ficar em chamada de vídeo com ela, vendo ela jogar ou apenas resistir. Eu me afastei de amigos que diziam, cara, essa mina tá te enrolando. Eu defendia ela. Vocês não entendem, ela passou por muita coisa, ela precisa de tempo. O tempo. Essa era a desculpa mestre dela. Sempre que o assunto a nós surgia nas entrelinhas, ela ativava o escudo, eu tô muito confusa agora. Eu não estou pronta para um relacionamento, preciso focar em mim. Eu tenho medo de estragar o que a gente tem. E eu, respeitoso, recuava. Eu não queria pressionar a garota quebrada. Eu esperaria. Eu seria o porto seguro até ela estar pronta. Mal sabia eu que, enquanto eu guardava o lugar no porto, ela já estava preparando o barco para navegar em outros mares. O início do silêncio, um breadcrumbing. Dizem que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E eu senti essa indiferença chegar não como um tsunami, mas como uma torneira a pingar, perdendo a pressão aos poucos. Depois de meses daquela intensidade viciante, de chamadas de vídeo de 3 horas e mensagens de bom dia religiosamente às 8 horas, o padrão mudou. Começou subtil. Eu mandava uma mensagem a perguntar como foi o dia. Antes, resposta imediata, áudio de 2 minutos, perguntas de volta. Agora, 3 horas depois. Foi normal. Cansada. No início, a minha mente de cavaleiro branco entrou em modo de defesa. Ela deve estar numa fase má, pensei. Ela disse que tem depressão, deve ser um episódio. Agora é a hora de eu provar que sou parceiro e não vou abandoná-la. Eu dupliquei o esforço. Mandei iFood para a casa dela quando ela disse que não tinha almoçado. Mandei textos de apoio enormes, reafirmando o quanto ela era incrível. A resposta dela?
Emojis. Reações na mensagem. Obrigada seco. A dinâmica inverteu-se completamente. Eu tornei-me o chato que cobrava atenção, e ela tornou-se a ocupada. Quando eu questionava o afastamento, a resposta era sempre vaga e feita para me fazer sentir culpado por perguntar: Nossa, Op, você sabe que minha vida tá uma loucura. Tô sem cabeça pra nada. Não me pressiona, por favor. Quando eu ficar bem, eu volto ao normal. Eu engolia. Pedia desculpa. Sentia-me um monstro por exigir atenção de alguém que estava a sofrer. Alerta de Soiler, ela não estava sem cabeça para nada. Ela estava sem cabeça para mim. A descoberta, o soco no estômago. Cerca de 3 semanas nesse limbo angustiante, onde eu verificava o WhatsApp de 5 em 5 minutos para ver se ela estava online, e ela estava, mas não falava comigo. O universo decidiu ter piedade da minha ignorância. Eu estava num chat de voz com um amigo em comum, alguém que não sabia da profundidade da minha relação com a Ana, mas sabia que éramos próximos. Estávamos a jogar e, casualmente, ele soltou: a Ana não vai entrar hoje. Ela saiu com aquele gajo novo, o nome, acho que foram ao cinema. O meu mundo parou. O som do jogo ficou abafado. Senti aquele frio a descer pela espinha e a instalar-se no estômago. Que gajo? Perguntei, tentando manter a voz estável. Um tal de nome. Acho que conheceram-se no trabalho dela ou algo assim. Parece que estão a sair há umas 2 semanas. Ela postou nos Close Friends, tu não viste? Não. Eu não vi. Porque, convenientemente, eu tinha sido removido dos Close Friends dela sem perceber. A cronologia bateu na minha cara com a força de um caminhão. As 2 semanas que ela passou a dizer-me que estava confusa, mal, sem tempo, deprimida, ela estava, na verdade, a conhecer outro gajo. Ela estava a ter primeiros encontros. Estava a rir. Estava a encantar-se. Enquanto eu estava em casa, preocupado se ela tinha jantado, ela estava a jantar com ele. Eu não consegui segurar. A raiva suplantou a tristeza naquele momento. Mandei uma mensagem. Não agressiva, mas direta. Precisamos conversar. Soube que estás a sair com alguém. É verdade? Ela demorou 4 horas a responder. 4 horas em que eu ensaiei 1000 diálogos. A resposta dela veio fria, corporativa, quase como um e-mail de RH a demitir um funcionário. Oi. Sim, estou conhecendo uma pessoa. Não te contei porque não achei relevante, a gente é só amigo, né? Não queria que você ficasse estranho. Só amigo. Aquilo foi um insulto à minha inteligência e aos últimos 8 meses da minha vida. Eu explodi, via texto. Despejei tudo. Lembrei das conversas de madrugada, do eu não vivo sem ti, dos planos de viagem, do dinheiro, do apoio emocional, dos flertes. Perguntei como ela podia chamar aquilo de só amizade. A resposta dela foi o golpe de misericórdia. É o que chamam de gaslighting puro. Ela reescreveu a história ali mesmo. Op, você tá exagerando. Eu nunca te prometi nada. Eu sempre disse que tava confusa. Se você criou expectativas, a culpa não é minha. Eu sempre te vi como um irmão, um melhor amigo. Você tá confundindo as coisas e isso tá me deixando desconfortável. Você não pode cobrar algo que nunca existiu. Eu fiquei a olhar para o ecrã, paralisado. Eu comecei a duvidar da minha sanidade. Será que eu imaginei tudo? Será que eu sou o louco? Fui reler as conversas antigas. Queria você aqui comigo agora. Ninguém me faz sentir como você. Não. Eu não era louco. Mas para ela, aquelas palavras eram apenas moeda de troca. Ela pagava-me com validação falsa em troca do meu suporte emocional real. A realização, eu fui a muleta.
Naquela noite, ela bloqueou-me em tudo. Não porque eu a ameacei, mas porque eu era um espelho que refletia algo feio sobre ela, e ela não queria ver isso. Ela queria focar na nova paixão, no novo salvador da vez, sem o peso morto do antigo a assombrar. Foi ali que a ficha caiu, pesada como chumbo. Eu não fui especial. Eu não fui o amor que aconteceu na hora errada. Eu fui uma ferramenta. Imaginem alguém que parte uma perna. Essa pessoa precisa de uma muleta. Ela apoia-se na muleta, cuida da muleta, para que não parta, leva a muleta para todo lado. A muleta acha que é parte do corpo da pessoa. Mas quando a perna sara, a muleta é estorvo. A muleta é feia. Ninguém quer entrar numa festa chique de muletas se já consegue andar. Ela largou a muleta na arrecadação e foi dançar com o gajo novo. Eu fui o terapeuta não remunerado. Eu fui o banco de emergência. Eu fui o inflador de ego nos dias em que ela se sentia feia. Ela usou-me para preencher o vazio deixado pelo ex, para se reconstruir, para ganhar confiança. E quando ela ficou inteira novamente, ela olhou para mim e viu apenas as cicatrizes do passado dela. Ela precisava de alguém novo, alguém que não a tivesse visto na pior, alguém limpo para a nova versão dela. O tal gajo novo? Ele pegou a versão premium da Ana. A versão curada, feliz, pronta para namorar. Eu fiquei com o entulho da obra. O espetáculo da felicidade alheia. Dizem que o que os olhos não veem, o coração não sente. O problema é que, em 2024, os olhos veem tudo, a menos que tenhas uma disciplina de ferro. Depois do bloqueio no WhatsApp, cometi o erro clássico, criei uma conta fake, e eu sei, patético, não me julguem, para ver o Instagram dela. Eu precisava de saber. Eu precisava de confirmar se a confusão e a depressão dela eram reais ou se eram apenas para mim. E lá estava. Uma semana. Uma maldita semana depois de me dizer que não estava pronta para nada, lá estava a foto. Ela e o tal gajo. Num barzinho. Sorrindo. A legenda? Algo ridículo como a sorte de ter te encontrado faíscas. Aquilo foi como beber ácido. Vi fotos deles a fazerem coisas que nós tínhamos planeado. Vi ela usar uma gíria que eu ensinei a ela, na legenda da foto com ele. Vi ela feliz. Radiante. A menina quebrada, triste e chorona que me ligava de madrugada tinha desaparecido. O novo namorado não estava a lidar com os traumas, ele estava a colher os frutos do meu trabalho de reconstrução. A sensação de injustiça é o que mais dói. Eu paguei a conta emocional, limpei a bagunça, curei as feridas e ele chegou para a festa de inauguração. Eu senti ódio. Ódio dela, ódio dele, que nem culpa tem, e principalmente, ódio de mim mesmo. A autópsia da minha culpa, onde eu errei. Demorei muito tempo, e algumas sessões de terapia, para engolir a pílula mais difícil desta história toda, eu também tive culpa. Não, eu não merecia ser usado. Mas eu permiti isso. Eu caí na armadilha do nice guy, o cara bonzinho. E não estou a falar daquele nice guy misógino da internet, mas do arquétipo psicológico do Salvador. Eu operei sob um contrato encoberto, se eu for perfeito, se eu ouvir todos os problemas, se eu nunca reclamar, se eu der dinheiro, se eu for o melhor amigo, ela vai ter que me amar. Isso não é amor. Isso é manipulação passiva. Eu estava a tentar comprar o afeto dela com favores. Eu não impus limites porque tinha medo de que, se dissesse não, ela fosse embora. E adivinhem? Quem não impõe limites atrai pessoas que não têm respeito. É uma simbiose tóxica. O vampiro precisa do pescoço, e o pescoço, e eu, estava lá, implorando para ser mordido, achando que isso era intimidade. Eu confundi ser útil com ser amado. Ela não me amava, ela amava o que eu fazia por ela. Há um abismo de diferença entre essas duas coisas. O que aprendi, para vocês não passarem por isso?
Se leste até aqui te identificaste, por favor, grava isto na tua cabeça. Não sejas a clínica de reabilitação de ninguém. Se conheces alguém que só fala dos ex, que se diz quebrada, que traz uma bagagem emocional pesada logo na primeira semana, não tentes consertar. Tu és um parceiro, não um psicólogo. Pessoas quebradas cortam quem tenta juntar os cacos. Se é confuso, não. Pessoas que querem estar contigo ficam contigo. Pessoas interessadas arranjam tempo. Se a pessoa diz estou confusa, agora não estou pronta, a tradução é, eu não te quero, mas gosto da atenção que me dás, então vou te manter no banco de reservas. Reciprocidade é a chave. Olha para as tuas últimas 10 mensagens. Tu perguntas, ela responde. Tu propões, ela aceita, ou nega. Ela alguma vez perguntou como tu estás sem ser para pedir algo logo a seguir? Se tu parares de remar, o barco anda? Se a resposta for não, sai desse barco. Atenção não é afeto. Alguém pode mandar mensagens o dia todo porque está entediado, carente ou a precisar de validação. Isso não significa que quer casar contigo. Considerações finais. Hoje, estou melhor. Não 100%, mas melhor. Apaguei o número. Parei de stalkear. O que os olhos não veem, a mente esquece. Estou a focar na minha carreira, a voltar a jogar os meus jogos, a sair com amigos que realmente se importam. Ainda sinto uma pontada quando o nome dela aparece na minha mente. Sim. Mas agora sei que o que eu amava não era ela. Era a projeção do que ela poderia ser. Eu estava apaixonado pelo potencial, não pela realidade. A realidade é que ela é uma pessoa egoísta que usa pessoas como lenços de papel. Fico feliz por ter descoberto agora e não daqui a 5 anos, casado e com filhos. Fui a muleta, sim. Mas muletas também podem ser usadas para bater em quem tenta nos derrubar. Desta vez, uso a experiência como arma para defender a minha autoestima. Obrigado por lerem o meu desabafo. Se cuidem. E por favor, se escolham.